Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou pedir para quem gostar da mensagem, deixa um joinha aí no canal, tá? Que vocês possam estar compartilhando. Agradeço aí a presença de cada um de vocês e vou estar falando mais uma vez aqui sobre o livro de Isaías, sobre algumas curiosidades. Iniciando hoje, a gente vai falar aqui sobre um dos reis, que ele fala sobre alguns reis, né? Isaías, ele teve presente em alguns reinados. E a gente vai falar hoje sobre Urias. Urias foi um homem muito próspero, teve um reinado aí muito bem sucedido, né? E ele acabou deixando aí a soberba entrar no coração dele. Ele se tornou uma pessoa muito soberba, muito arrogante, que achava que ele poderia todas as coisas. E no livro de Provérbios está escrito que a soberba ela precede a queda, né? Então a gente precisa estar muito atento sobre isso e a gente controlar nós mesmos e a gente nos dá limites para todas as situações, né? Porque Deus ele nos abençoa, porém a lei dele e as coisas sagradas de Deus, elas estão acima do nosso querer e da nossa vontade. A gente precisa realmente dar muita reverência para as coisas santas de Deus, tá? E aqui, Urias, ele entra lá no tabernáculo, né? E ele começa a mexer nos incensos, como se ele estivesse querendo iniciar ali um serviço sacerdotal, sendo que ele era um rei, ele não era um sacerdote. E aí uns sacerdotes entram naquele local e fala para ele: Urias, você não pode mexer com as coisas santas de Deus, isso aí é só um serviço que os sacerdotes podem fazer. E nesse mesmo momento ele é acometido de lepra e a lepra dele é crescente, ele é separado, né, do povo da cidade, porque ele foi acometido de lepra e lepra era uma doença contagiosa na época. E aí assim finaliza o reinado do rei Urias, né? Então isso é uma curiosidade aí que está falando, e eu vou depois citar um por um dos reis que está está citando aqui nesse livro de Isaías, né? E hoje foi o dia da gente falar um pouquinho sobre Urias e dessa questão aí que foi uma coisa que eu achei muito interessante, que fala sobre Urias, né? E assim, o que Deus ele vem falando para nós aí é referente a Jesus. Nós sabemos que Jesus ele é o caminho. Jesus ele também é o destino, mas em particular Jesus ele é o caminho. Então, quando nós somos acometidos por alguma coisa no caminho que deixa a gente assim desmotivado, a gente deixa Jesus de lado e fala: não, Jesus, daqui eu sigo sozinha, daqui eu não quero mais a sua companhia, eu vou sozinha, né? Porque é Ele o caminho, é Ele que nos conduz para que a gente possa ter aí o menos possível aí de para que a gente possa realmente ser digno de entrar no reino de Deus, né? Mas aí, antes que a gente chegue no momento das bênçãos, a gente está caminhando com Jesus de qualquer maneira. É relaxadamente, é a gente realmente colocando Jesus no lugar de prioridade na nossa vida, ou a gente está fazendo as coisas da maneira que a gente acha, como Urias fez, né? Que ele achou que ele poderia todas as coisas e ele acabou se dando muito mal por isso. Então, a gente precisa realmente ter essa visão, né? Como está sendo o nosso caminho? A gente consegue dizer que, de alguma maneira, a gente tem sido útil no reino de Deus? Então, é uma pergunta que só a gente pode responder, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre uma história que a gente está escrita na Bíblia, né? E que eu vou contar somente a história de acordo com o que está escrito, né? A história lá de Sara, Agar e Abraão, né? Abraão, ele é o pai das nossas promessas, né? A Bíblia diz que tudo que fosse abençoado quem abençoasse Abraão seria abençoado, quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado, ele seria o pai de muitas nações. E aí Abraão é casado com Sara, e Sara já é velha, já é uma senhora de idade, e ela não conseguiu gerar o filho da promessa. E aí ela decide, né, tem ali uma serva dela, que é da confiança dela, e ela pede para que aquela serva, ela deixe com o marido dela para que possa ser gerado o filho da promessa. E nisso é gerado Ismael. E aí,
a gente acredita que mais ou menos Ismael devia ter na média de 16 anos, por aí, quando Sara, ela gerou Isaac. E aí, quando Isaac foi desmamado, você sabe que irmãos acabam ali se desentendendo. E a Sara, ela já estava com a empatia de Agar desde que ela se tornou gestante aí do filho da promessa, que possivelmente ela já estava sendo tratada de uma outra maneira. E assim, por algum aí motivo que a Bíblia não esclarece plenamente, mas aí ela começou a ficar implicando com Agar, contanto que Agar, ela, antes do menino nascer, ela foge, né? Ela foge para o deserto e aí ela tá lá no deserto e aí Deus tem um encontro com ela e fala para ela voltar e fala que o nome do filho dela seria Ismael. E aí depois, quando o filho da promessa nasceu, que foi Isaac, ele foi desmamado, aí teve ali uma briga entre os dois garotos, e aí a Sara falou que ela não queria que a Agar permanecesse na casa dela, muito menos o filho, que ela queria que fosse mandado embora. Naquele momento, assim, Abraão, ele achou aquilo muito ruim, porque se tratava do filho dele, mas ele foi orar a Deus e Deus permitiu com que Agar saísse, né, da casa de Abraão. E aí, ele só dá um odre, né, com água e um pedaço de pão para ela ir embora com o menino. E aí, quando a água acaba, ela se desespera, ela sai de perto do menino num tiro de flecha, que é uma distância aí considerável, né? E ela pega e se distancia dele para que ela não veja ele morrer. E aí, o anjo vem falar com ela e fala: olha, eu ouvi as orações do menino. E aí ele pega e fala assim: por que você está triste, né, Agar? Aí ele pega e fala para ela olhar para o lado e lá tinha uma nascente de água. Ou seja, quanto vale a nossa liberdade? Às vezes algo que a gente está achando que pode fazer mal para nós é exatamente aquilo que Deus está usando para abençoar a nossa vida e a gente não consegue enxergar, né? Então, a partir daquele momento, a Agar, ela se tornou uma mulher livre, ela pôde fazer o que ela queria sem ter ninguém que pudesse mandar nela. E aí, Ismael, ele se torna um flecheiro, ele se torna boiadeiro, ele se torna cuidador de ovelhas, e aí ele se torna muito próspero naquele deserto que Deus encaminhou ele, ou seja, Deus não deixou, não abandonou, não deixou ele sozinho. Ele tinha um projeto. Ele talvez não tivesse totalmente de acordo com aquele pedido da Sara, mas ele falou assim: é a minha oportunidade de libertar a minha serva, né, de toda essa situação aí que ela tem vivido já há alguns anos. E foi naquele momento que surgiu essa mensagem, né? Qual é a mensagem? O anjo, ele chega para Agar e ele fala assim: olha, não vai haver morte, o menino não vai morrer, né? E aquela situação era uma situação para o crescimento do menino, né? E a circunstância é para que ele saiba manejar bem a flecha e alcançar com clareza o alvo e ele não tenha medo. Então, toda aquela situação que foi gerada, um tiro de flecha é uma distância considerável. Digamos, você pega e joga uma pedra, ela chega numa distância pequena. Porém, um tiro de flecha, ele alcança muito, um perímetro muito maior. Então, assim, o que Deus ele quer dizer? Ele quer dizer, assim, que se nós confiarmos nele, mesmo as situações adversas, elas são para o nosso bem. E ela vai tornar aquela situação uma flecha para que a gente possa alcançar o propósito de Deus e que a gente possa ser abençoado mesmo naquela situação que para nós, aos nossos olhos, é uma situação indigesta. Porém, Deus, ele promete que ele vai estar com a gente no caminho. Só basta a gente confiar nele e a gente permanecer com ele que tudo vai dar certo. Então, assim, essa é a minha mensagem de hoje. Né, que quando a gente diz assim, Jesus é o caminho, faz tantos anos que Jesus vem falando para mim que ele é o caminho, que assim eu não consegui entender com clareza o que significava isso, ele é o caminho, né? E aí quando eu entendi que quando a gente abandona Jesus e a gente fala assim, não, Jesus, daqui para frente eu não quero, ou então porque a gente encontrou, sei lá, a terra prometida, ou então porque a gente recebeu a nossa bênção, a gente deixa Jesus para trás, tudo começa a desandar e dar errado. Então, assim, qual é a minha motivação de fazer esse canal hoje? É esse versículo, né?
Não importa a situação que você esteja passando. Se você confiar em Deus, ela vai ser usada como flecha para que você alcance o propósito de Deus e você seja bem-sucedido aonde quer que você esteja, seja qual seja a situação, né? Então, assim, não tenha medo das situações diversas. Confie em Deus e permaneça com Ele, que pode ter certeza, você está confiando na situação e na pessoa certa. Jesus, ele nunca nos abandonou, ele nunca vai nos abandonar. Então permaneça com ele no caminho, o caminho todo, não só em algumas partes do caminho, só nas partes que convém para nós, mas não, continue no caminho até o final, que Jesus é com você. A paz seja com todos e até o próximo vídeo.